Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre refluxo gastroesofágico. É comum o bebê golfar depois que mama? Às vezes o bebê mama, fica meio sonolento, dorme, acaba pegando no sono sem arrotar e às vezes ele acaba regurgitando, né? Um pouquinho, sai aquele leitinho talhado. É normal ou não é? O refluxo gastroesofágico é o quê? É o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. A mucosa do esôfago não é igual à do estômago, então ela fica irritada quando passa o conteúdo gástrico ali por ela. Então isso causa algumas sensações no bebê. Mas espera um pouquinho, depois da vinheta eu acabo de falar mais sobre esse assunto para vocês. Então, nós estamos aqui falando hoje sobre o refluxo gastroesofágico no bebê. É normal, não é? Quando ele deixa de ser fisiológico e passa a ser uma doença mesmo, uma coisa que precisa de ser preocupado e procurar um pediatra, né? Procurar um profissional da saúde para orientar, para examinar, para fazer exames gerais, clínicos e exames de sangue, como que é que funciona. Então, primeira coisa, se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiverem novos vídeos. Eu estava falando então que o refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo gástrico pelo esôfago. E ele pode ser fisiológico. Quando que ele é fisiológico? O refluxo, quando o bebê dá aquela golfada que a gente fala, ou quando ele regurgita, sai uma pequena quantidade do leite que ele mamou ali pela boca, né? Mas pequena quantidade. E quando que é vômito? O vômito é quando sai uma quantidade, um volume maior e com uma pressão maior, ele sai mais forte. Como saber então se é um refluxo ou se não é? O refluxo fisiológico, que é o normal que acontece com o bebê, depois que ele mama, é aquele refluxo que às vezes ele mamou uma quantidade muito grande de leite e saiu um pouquinho, que eu falo assim, supitou, né? Saiu, retornou aquele pouquinho. Ou às vezes pode ser por conta de posição e tal. Mas se esse bebê está ganhando peso normalmente, então se ele está tendo essa regurgitação e não está tendo perda de peso expressiva, está ganhando peso normalmente, né? A perda ponderal dele está normal, ele está dentro da curva de crescimento, na avaliação do pediatra, esse é um refluxo fisiológico. Quando que você vai suspeitar, então, do refluxo ser uma doença do refluxo gastroesofágico? Quando ele apresenta muito vômito, começou a vomitar demais, no volume maior, com aquela pressão maior, então você vai começar a observar. Ele vai apresentar também outros sintomas que eu deixei aqui anotado para chamar a atenção de vocês. Olha só. Regurgitação, então, e o vômito frequente, como eu já falei, recusa alimentar, ele não quer comer, porque toda vez que ele come ou ele mama, ele regurgita e isso irrita essa mucosa aqui, ele fica desconfortável, ele não quer. Vai apresentar também alguns problemas respiratórios, vai diminuir um pouquinho o batimento cardíaco, dificuldade de deglutição, anemia, porque ele está só vomitando, então não está absorvendo, e aí com essa falta de absorção dos nutrientes, acaba ficando anêmica a criança ou o bebê. E também ele fica irritado, é uma presença de uma irritabilidade excessiva, ele fica muito irritado e com expressão de dor, com choro constante. Por que ele fica irritado? Então, como eu falei, esse conteúdo gástrico que passa aqui na mucosa do esôfago, ele irrita o esôfago. E a criança fica com uma certa gastura. E ela sente uma necessidade, às vezes, até de morder. E essa vontade que ele tem de morder, essa gana que ele tem de morder, também é uma coisa que você tem que prestar atenção. Por que o bebê tá mordendo? Porque parece que quando ele morde, às vezes alivia aquela sensação que ele tá sentindo de desconforto. Então, um bebê que começa a morder demais, pode ser o peito, pode ser qualquer outra coisa, até outra criança, às vezes ele já tá até com os dentinhos, né? Começa a morder demais, pode se suspeitar de refluxo. Então, ele vai ficar irritado, vai ficar choroso, não vai querer comer direito, vai começar a vomitar demais várias vezes em excesso, então pode se suspeitar, e o ganho de peso dele está prejudicado, pode se suspeitar então de uma doença do refluxo gastroesofágico. O que pode ser feito? No refluxo normal, no fisiológico. No refluxo normal, colocar o bebê em decúbito, que nós chamamos, decúbito é a posição. Então ele vai ser em decúbito,
lateral e esquerdo. Por quê? Pela própria anatomia do estômago. Porque o estômago ele desce aqui, ele faz uma voltinha, né, para cá. Então, se ele tá com essa voltinha e você coloca ele deitado do lado esquerdo, esse conteúdo vai ficar aqui embaixo no estômago e não vai ter facilidade de retornar. Se ele deita pelo lado direito, a curvinha favorece que ele retorne. A posição anatômica do estômago favorece que esse líquido retorne, esse conteúdo gástrico. Então, colocar o bebê para deitado no decúbito lateral esquerdo ou na posição de prona. Quem que não ouviu falar dessa posição famosa na época do Covid, né? Posição de prona é a posição de barriguinha para baixo. E é claro que se ele vai ficar de barriguinha para baixo, a cabecinha tem que estar lateralizada. E quando que o bebê vai poder ficar nessas posições? Quando você estiver ali junto com ele, de olho nele o tempo todo. Não vai colocar o bebê no decúbito lateral esquerdo ou de prona e deixar ele no berço e ir para fazer outra coisa. Não, só vai poder deixar o bebê nessas posições enquanto você estiver ali monitorando o sono desse bebê. Porque é perigoso ele sufocar, ele prender a respiração e acontecer, então, desencadear problemas piores, graves. A posição que é a posição mesmo indicada para o bebê dormir é, então, o decúbito dorsal, que nós chamamos, tá? De barriguinha para cima, né? Essa é a posição indicada para o bebê dormir, seja no carrinho ou seja no berço. Nesses momentos que ele tá com refluxo, que você vai colocar nesse decúbito lateral ou esquerdo ou no prona, é com você lá, monitorando, de olho nesse bebê o tempo todinho. Outra coisa também que pode tá ajudando, quando o bebê tá, às vezes, se for por excesso de volume, ele tá mamando, então, e mamou demais, às vezes tem uma hiperlactação, ou é um bebezinho que mama mesmo, ele gosta tanto de mamar que ele mama, e você vê que não para. Tira ele do peito, põe ele para rotar um pouquinho, espera um pouquinho e depois deixa ele continuar mamando. Dá uma cortadinha nessa mamada, claro, livre demanda, sim, mas nós estamos observando algumas alterações que possam acontecer na amamentação. Então, se você está observando que esse bebê está mamando demais, que está regurgitando por excesso, porque ele mamou muito, dá uma pausinha, espera um pouquinho, depois coloca ele no peito de novo, então vai fazendo esse controle. E se for mesmo a doença do refluxo gastroesofágico, você vai procurar o pediatra, ele vai pedir exames, vai te dar o diagnóstico. Ele vai te orientar a fazer algumas coisas, alguns tratamentos clínicos que podem ajudar, não medicamentoso. Porque o uso de medicamento é o último caso. Então, é em último caso que vai ser usado o medicamento. Ele vai te orientar a fazer alguns exercícios, algumas posições. Pode também amamentar o bebê na posição de cavalinho, porque ele vai estar em pé e vai favorecer a descida desse leite, né? Ele não vai deglutir com tanta facilidade. Ele não vai voltar, na verdade, não vai golfar, né? Não vai regurgitar, porque ele tá nessa posiçãozinha aqui de cavalinho. E depois colocou o bebê para rotar, mesmo no seu braço ele pode ficar no decúbito lateral esquerdo. Não precisa ser no berço, não precisa ser no carrinho, pode ser no braço mesmo, porque a posição anatômica do estômago vai fazer com que esse conteúdo gástrico fique ali na curva do estômago e não tenha essa facilidade de retornar. Então, se você percebeu que o seu bebê está vomitando pouca quantidade, talhadinho, isso é normal. Isso faz parte da maturação neurológica do trato gastrointestinal. Não é só o intestino do bebê que é imaturo ao nascimento. O trato gastrointestinal todo é imaturo. Então, a maturação dele, esse processo fisiológico, às vezes vai fazer com que seu bebê regurgite um pouquinho. Mas está exagerado, a quantidade de vezes que ele regurgita é muita. A quantidade de volume e a quantidade de vezes que regurgita, com o volume com uma força maior na hora que está saindo, o bebê fica irritado, você percebe que ele está desinquieto, está chorando, está com expressão de dor, está mesmo ali desconfortável, está querendo às vezes morder, que engana de alguma coisa. Então, observe. Vai para o pediatra, ele vai fazer os exames, vai te dar as orientações de como proceder e a medicação, se for necessária mesmo, é em último caso. Existe uma medicação que está sendo bem tolerada agora para tratamento do refluxo gastroesofágico, que é o alginato de sódio, mas é claro que isso só com prescrição médica e a orientação que o pediatra vai te passar, como que vai ser administrada, a quantidade, tudo certinho de acordo com o peso, com a idade do seu bebê. Então, se o seu bebê só mama e dá uma golfadinha no final, isso é normal, faz parte, então, do desenvolvimento, da maturação do trato gastrointestinal dele. Se apresenta alguns sintomas que chamem mais atenção e que está atrapalhando no ganho de peso do seu bebê, que está atrapalhando no crescimento dele, está afetando, então você pode já ficar um pouco mais atenta,
para observar que pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico. Já não vai ser mais uma coisa fisiológica, é algo que precisa de mais atenção. Você já atendeu, você que é profissional, algum bebê que teve o refluxo gastroesofágico? O que é que você pode orientar também para essa mãe? Manter a amamentação exclusiva, porque o leite materno, ele é próprio para a absorção desse trato gastrointestinal imaturo desse bebê recém-nascido. Então é importante que essa amamentação exclusiva, sem água, sem chá, seja mantida. Mesmo o leite de fórmula, ele não é próprio para a absorção desse intestino imaturo. Por isso que quando o bebê toma o leite de fórmula, o esvaziamento gástrico é muito mais lento. Eu costumo falar que é como se você estivesse comendo uma costela ou um cupim mais rico em gordura à noite, na hora da janta. Você não vai nem conseguir dormir direito, de tanto que vai demorar para fazer a digestão. A mesma coisa é o leite de fórmula, ele demora para digerir. Não é que o bebê está demorando para ficar com fome porque ele está saciado, não, é porque a digestão é lenta mesmo. Então, se tem suspeita de refluxo gastroesofágico não fisiológico, a orientação é manter a amamentação exclusiva, porque o leite da própria mãe, o leite humano, ele é próprio para a digestão desse trato gastrointestinal que ainda está no processo de maturação da sua parte neurológica. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí as suas dúvidas e comentários também.